seja bem-vindo ao podcast Catalisadores, esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nesse episódio especial eu quero trabalhar um assunto que muita gente tem falado. Alex, você fala disso na residência, mas muita gente deveria ouvir isso, cara. Por favor, traz esse assunto, explica melhor lá, deixa isso gravado em algum lugar para que as pessoas tenham acesso, ouçam isso aí, vejam isso aí, porque isso faz muito sentido, principalmente para o contexto adventista. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre essa visão de discipulado bíblico. Esse negócio de visão de discipulado é tão falado por tanta gente, mas eu gostaria de falar dentro de uma mentalidade adventista. O que você quer dizer com isso, Alex? O que eu quero dizer é que muito do que a gente fala de discipulado não tem nada a ver com a mentalidade adventista, é mais uma mentalidade evangelical, né, do que uma mentalidade essencialmente adventista. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre essa mentalidade, como que a visão bíblica do discipulado dentro de um contexto adventista faz muito mais sentido, faz com que a gente tenha uma abertura, uma abrangência na nossa atuação, que é extraordinário, tá bom? Eu gostaria de começar a falar sobre isso, trazendo à tona para você duas visões de mundo que tem muito a ver, que tem uma influência muito forte dentro desse contexto do que é vivenciar discipulado. A primeira visão de mundo que eu quero trabalhar com vocês é a visão grega, tá? Vocês sabem muito bem ali que a visão grega, platônica, aristotélica, ela tem uma maneira de pensar de que se você articula dessa maneira, você vai chegar a conclusões também diferentes. Eu já ouvi alguém falando sobre isso, mas não especificamente o que eu vou trabalhar aqui, mas dando relances sobre essa ideia de um discipulado que tem muita influência de uma mentalidade grega. Você sabe muito bem que basicamente a mentalidade grega vai trabalhar esse lado do mundo físico e do mundo metafísico, né? O que eu quero dizer com isso? É que basicamente antes de Sócrates ali, vou pegar um pouco de filosofia para te contextualizar, antes de Sócrates ali havia um olhar, vamos assim dizer, uma visão muito mitológica, né? Era basicamente isso que era bem trabalhado. Então, a partir de Sócrates, Platão, consequentemente Aristóteles, você vai percebendo de que há uma modificação na maneira de articular conhecimento também. E eles são os primeiros a dizer o seguinte: olha, é possível sim você, pela observação do mundo, né? Pela observação do mundo físico, você ter uma compreensão da vida, ter uma compreensão do cosmos, você ter uma compreensão, você ter um saber que seja realmente claro e que dê às pessoas a oportunidade de conhecer, tá? Que é a filosofia, né? De você ter essa busca da verdade, essa busca do conhecimento pelo contexto físico, mas também há elementos que vão além do físico, e daí vem o entendimento de que existe o mundo físico e o mundo metafísico, ou seja, além da física, né? Essa realidade criou um entendimento dentro do pensamento grego como um pensamento dualista, tá? Existe o mundo físico e o mundo metafísico. Existe um mundo que é o mundo secular, o mundo da carne, e existe um mundo espiritual, o mundo que está além da carne, o mundo que está além de nós. É essa compreensão de que você tem da alma e do corpo, onde você divide o ser humano, então em 12, e você cria essa mentalidade então dualista, né? Só que quando a gente vai olhar essa realidade, né, você vai perceber que essa realidade do mundo dualista, ela inclusive vai começar a influenciar a mentalidade hebraica. Porque a mentalidade hebraica, ela não articula dessa maneira o conhecimento. A mentalidade hebraica, desde o Éden, é uma mentalidade que entende o ser humano como um ser integral. O ser humano, ele é social, ele é mental, ele é espiritual, ele é ambiental, ele é físico. Então, na concepção hebraica, nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. Não existe uma alma além de nós, como se fosse a alma morrente. Toda alma é vivente. Você está entendendo? Então, a mentalidade hebraica é diferente da mentalidade grega nesse sentido. E essa influência na mentalidade hebraica já começou desde o período quando houve essa dominação grega sobre os judeus. Inclusive, isso gerou desfacelamentos dentro do judaísmo. E daí você vê os partidos surgindo, né? Você tem o grupo da família de Sadoc, que vão se tornar os saduceus. Esses vão se aproximar um pouco mais da filosofia grega e vão assimilar essa cultura grega, principalmente dentro da sua cosmovisão. Por isso que os saduceus não acreditavam em ressurreição, porque para você acreditar em ressurreição nesse aspecto, dentro da mentalidade hebraica, você ia ter que frustrar essa mentalidade, né? Então os saduceus vai ter dificuldade com isso.
Você vai ter a família dos Macabeus, de Judas Macabeus, que vai daí dar origem para os fariseus. Esses sim vão tentar manter uma mentalidade hebraica, vão ser ferrenhos com essa tradição hebraica, por isso eles vão acreditar na ressurreição. E esse vai ser o grande embate lá na frente, né? A respeito da ressurreição, porque os saduceus, muito influenciados por essa mentalidade grega, vai ter essa dificuldade, enquanto que os fariseus, não tão influenciados pela essa mentalidade grega, vai articular de uma maneira diferente. Isso é tão claro de que um grupo de judeus vai dizer o seguinte: olha, vocês estão sendo contaminados por essa filosofia, nós vamos sair, vamos ficar à parte disso. Daí você tem os essênios, e mais tarde você vê outros partidos surgindo, tanto de ordem militar, né, como você vai ter aí os zelotes, né? E depois você tem os herodianos e assim por diante. São grupos dentro do judaísmo que não é um judaísmo tão coeso como a gente acha assim na época de Jesus Cristo. Essa influência do mundo grego sobre o judaísmo era tão forte. Vou te dar um exemplo só para você ter uma ideia. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, diz que os discípulos estão avistando algo ao longe. O que eles avistam? Na cabeça deles, eles estão vendo um fantasma. Te pergunto, por que eles têm essa mentalidade de que aquilo é um fantasma, se não existia essa concepção dentro da mentalidade hebraica? Influência da mentalidade grega, sem dúvida, tá? Porque essa ideia de fantasma já não é de agora, tá? Essa ideia vem desse contexto, dessa dualidade. Mas o contexto bíblico do discipulado é um contexto de pensamento hebraico, tá? E ele vai ser muito influenciado pela mentalidade hebraica, porque o cristianismo surge no seio judaico, e um seio judaico com forte influência, óbvio, dos escribas. E esse contexto judaico dos escribas não é um contexto muito assimilado dentro da mentalidade grega, que certamente mais tarde vai ter, sim, uma grande influência. Você vai começar a perceber essa influência, principalmente pela dominação romana. E por que você vai ver essa influência dentro da dominação romana? Porque quando o cristianismo se une ao romanismo, né, ao Império Romano, você tem agora a necessidade de você responder espiritualmente dentro das demandas, das perguntas do povo. Inicialmente, Boécio acreditava de que na verdade, muita gente achava que era impossível unir a cosmovisão grega romana com a mentalidade cristã. E de que fazer a junção de o cristianismo ser uma religião única dentro do Império Romano seria muito difícil. Boécio começou então a articular dizendo o seguinte: não dá para harmonizar tudo, mas dá para harmonizar alguma coisa, principalmente dentro da retórica aristotélica, tá? Dá para conseguir harmonizar. E Boécio foi aquele que inicialmente começou então a trazer à tona esse entendimento da filosofia grega para o seio do cristianismo. Mas quem na verdade fez isso de uma maneira assim extraordinária, quem conseguiu unir o pensamento grego ao cristianismo, foi o maior teólogo dentro do catolicismo que nós conhecemos, que é Tomás de Aquino. Dentro da Suma Teológica, que é a teologia sistemática ali que ele desenvolve, você vai ver claramente de que essa questão da morte, essa questão do entendimento dual, ela vai ser inserida no seio do cristianismo, e a partir daqui você tem dificuldades muito claras a respeito da vivência da fé. Que dificuldades são essas que eu gostaria de destacar com você? Primeira coisa que você vai ter como complicação aqui, principalmente aqui o elo, é o seguinte: o elo é a concepção da doutrina da imortalidade condicional da alma, tá bom? Então, o entendimento dessa questão da vida após a morte vai influenciar. Você fala assim: nossa, isso vai influenciar a minha mentalidade de discipulado? Vai. Por quê? Por que vai? Primeiro, porque você vai criar uma mentalidade de espiritualidade dualista. Então, você tem Deus de um lado, a esfera sagrada, e você tem o secular do lado, que é o mundo, né? E a igreja, ela age como se fosse uma instituição meio que mediadora dessa relação com o mundo secular e na esfera sagrada, que é Deus. Então você vai criando essa ideia de esfera privada, com atividades sagradas, como adoração, oração, ler a Bíblia. Isso aqui agora é espiritual, é uma atividade espiritual. Agora, ir para o trabalho, o lazer, né, ir para a escola, família, política, isso aí não, isso é esfera secular. Bem, essa mentalidade não é uma mentalidade hebraica, isso é uma mentalidade grega. Tá? Essa mentalidade grega subdivide
o ser humano, nesse aspecto dualista, o que faz com que a gente eleja algumas questões como espirituais e outras como seculares, né? Não é errado, mas é uma atividade secular, não é espiritual. Espiritual é o que a gente faz no final de semana, é quando a gente vai para o prédio da igreja para participar de um culto, é quando a gente para orar, é quando a gente lê a Bíblia. O resto não é espiritual. Bem, isso não faz nenhum sentido para a mentalidade hebraica, onde na mentalidade hebraica não se constitui pensamento dualista. O que o pensamento dualista faz? O pensamento dualista, dentro dessa relação de Deus, igreja e mundo, o que o pensamento dualista vai fazer? Se você tem Deus e igreja, sem o mundo, o que você vai criar é um aspecto de espiritualidade, de religião, que é completamente antimissionária. Uma adoração que é basicamente prestada no abstrato, porque você não tem relação com o mundo. É uma expressão de igreja que, ao meu ver, é assustadora, com uma teologia que é feita no abstrato e para dentro. Daí você tem muita gente que quer só essa relação de Deus e igreja sem o mundo. Tá? E quando você tem essa relação de Deus e igreja sem o mundo, você perde o caráter missionário da igreja. E ao perder esse caráter missionário da igreja, a gente observa isso em muita gente, por isso que muita gente quer ir para o mato, tá? Se trancar lá numa vida de contemplação de Deus, de uma vida espiritual muito forte e tal, fugindo da realidade do mundo. E a grande questão é, se toda a igreja for para o mato, nessa relação de Deus e igreja, para manter essa consagração, para manter essa santidade, quem vai pregar para o mundo? Quem vai proclamar para o mundo? Quem vai realmente vivenciar a missão para o mundo se todos os adventistas forem para o mato, nessa concepção dualista de Deus e igreja? Há também a concepção dualista, onde você tira Deus da jogada e você tem só igreja e mundo. E aí você tem uma fé orientada pela técnica, porque você não tem o evangelho ali, que dá doçura, que dá leveza, que dá sensibilidade. Você vai criando uma religiosidade árida. E eu digo muitas vezes que é uma religiosidade sem a compreensão clara do evangelho, sem Deus, sem a concepção do Deus triuno, que é um Deus em missão. Você vai tendo sim uma religião que é muito mais moralista e legalista, onde você articula a igreja nessa relação com o mundo. Também tem aquela relação de Deus com o mundo sem a igreja. E cada vez mais a gente vê isso acontecendo, principalmente as pessoas negando a concepção de igreja, não somente como organismo, mas também como organização. Então você, nessa compreensão dualista de Deus e o mundo sem igreja, você vai formando o sem igreja. Você vai formando essa ideia onde a instituição ela não é necessária. Tá bom? E a presença de Deus, ela pode ser uma presença em todos os lugares, como que um risco de panteísmo, eu até diria assim, onde a gente articula muito a graça comum, esquecendo o lado da igreja como papel importante nesse contexto de congraçamento, de reunião, de congregação, né? O pensamento hebraico não cria esse pensamento dualista, nem de Deus e igreja sem o mundo, nem de igreja e mundo sem Deus, nem de Deus e o mundo sem igreja. Não cria. Porque Jesus é Senhor de todas as coisas. Então a unificação da nossa vida debaixo do senhorio de Cristo vai trazer essa santificação, não em alguns momentos espirituais, mas em todos os momentos da vida que são espirituais. Porque se você é usado por Deus, se você é a habitação de Deus, essa habitação de Deus em sua santidade acontece em todos os momentos da sua vida. Acontece no trabalho, no lazer, na escola, na vizinhança, mas também no culto. Em outras palavras, nós não fazemos trabalho missionário, né? Nós temos um modo de vida missionário, porque isso não é um momento espiritual. A gente não tem momentos espirituais, a gente vive uma vida espiritual, a gente não tem atividades espirituais, a gente tem um modo de vida, um estilo de vida, onde a espiritualidade acontece daquilo que nós somos e não simplesmente daquilo que a gente faz por tarefa. Por isso que eu sempre digo o seguinte, que a igreja não deveria falar que a gente faz trabalho missionário. A gente tem um modo de vida missionário, porque trabalho missionário é algo que a gente faz pontualmente, é algo que a gente faz como tarefa, é algo que a gente faz em algum instante. De onde vem essa influência? Essa influência vem da mentalidade grega dualista. Tá? Essa mentalidade grega dualista vai começar a colocar também de que alguns locais são sagrados, tá? De que alguns momentos são sagrados e outros não. E a gente vai percebendo de que não existe só local sagrado, porque o local só é sagrado porque as pessoas santas ali estão. Então o teu prédio de igreja pode ser tão sagrado quanto é a tua casa, porque ali habitam os filhos de Deus que vivem em santidade diante do Senhor. Isso é tão importante de que quando a gente vai entendendo essa realidade, a gente vai entendendo o fundamento do discipulado na mentalidade hebraica. Na mentalidade hebraica, o discipulado, ele se processa não somente como
algo que envolve a ortodoxia, o pensamento correto, mas também uma prática correta para uma motivação correta. Eu estou falando aqui de elementos que envolvem ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Que palavrão é esse, Alex? Eu estou falando que no pensamento hebraico você não tem mentalidade dualista. Não é só ortodoxia e ortopraxia sem ortopatia. Não é ortopatia e ortopraxia sem ortodoxia. Tá bom? E não é ortodoxia e ortopatia sem ortopraxia. Uau, não entendi nada que você está falando agora. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ortodoxia, pensamento correto, você ter a doutrina correta, a crença correta. Ortopraxia vem de praxis, de prática, você ter a atuação correta. E ortopatia vem da motivação para o sentimento correto. Muitas vezes, por ter um pensamento dualista e não hebraico que articula esses três elementos, a gente vai focar muito no pensamento correto, dizendo que discipulado é uma classe de ensino onde a gente ensina as pessoas o pensamento correto para que elas tenham uma prática correta. Mas discipulado no pensamento hebraico não envolve só ter a crença correta e praticá-la. Envolve também ter o sentimento e a motivação correta. Só que é o seguinte, você até consegue medir se a pessoa crê na doutrina e se ela está praticando a doutrina, mas você nunca vai conseguir medir se ela está tendo a motivação correta para fazer isso. O sentimento correto. Isso quer dizer que o discipulado na mentalidade hebraica você não mede, você apenas vê os frutos, as consequências desse discipulado. Discipulado não é algo que se mede, discipulado é algo que você enxerga, que você vê pelos frutos das pessoas. Por isso que a gente diz que discípulo é aquele que faz outros discípulos. Discipulado não é apenas ensino, discipulado não é apenas a prática, uma prática correta. O que acontece quando você tem esse olhar, eu diria, né? Esse olhar errado, dualista para esse entendimento de mentalidade hebraica do discipulado? O que vai acontecer é o seguinte: se você tem pensamento correto e prática correta sem a motivação correta, isso não é discipulado correto. E eu pergunto para você, pode acontecer isso? Da pessoa ter a crença correta, a doutrina correta. A gente, por exemplo, adventista, se orgulha muito da gente ter a doutrina correta, tá? E a gente praticar a doutrina correta. Mas eu pergunto, é possível que tenha pessoas que tenham a doutrina correta, com a prática correta, com a motivação errada? Claro que é. É também possível que você tenha uma prática correta, com a motivação correta, com a doutrina errada? Nossa, é o que mais tem por aí. Muita gente sincera, honesta, que estão em outros lugares, que não tem uma doutrina muito sólida, mas naquilo que elas aprenderam, naquilo que elas conhecem, elas têm uma prática correta, com uma motivação correta. É possível você também ter um pensamento correto, uma doutrina correta, com uma motivação correta, mas sem prática? Claro que é. Toda essa mentalidade dualista vai fazer com que você não envolva discipulado dentro desses três aspectos: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Na mentalidade hebraica não tem como ter discipulado sem essa junção dessas três coisas. Por quê? Porque não é dualista, pessoal, é trinitário, tá bom? É completo. É por isso que quando você vai analisar a pessoa da Trindade, como nós já falamos em tantos episódios aí, e aí você vai entender a Missio Dei, a Missio Christi, a Missio Spiritu, você não tem como ter um discipulado capenga. Você não tem como ter um discipulado de mentalidade grega dualista, tá bom? E é interessante porque quando você desenvolve essa mentalidade baseada no Deus triuno, e essa mentalidade baseada no Deus triuno, principalmente você vai ter essa personificação através da pessoa do Cristo. Na pessoa do Cristo você vai entender esse fundamento, porque você vai ter o pensamento correto do reino. Através dele, ele vem para expandir o reino, inaugurar o reino de Deus, e ele traz a verdadeira dimensão do que é participar desse reino de Deus. Participar do reino de Deus é um chamado ao engajamento missional. Esse engajamento missional traz um entendimento muito claro a respeito da missão. Ao mesmo tempo, nos ajuda a sermos uma comunidade bíblica. A gente se torna uma comunidade bíblica quando a gente é salvo por Cristo, entende quem é Cristo e a sua missão. Agora nós somos engajados na missão que ele nos legou, porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e nós nos juntamos nessa comunidade bíblica para vivenciar essa missão agora, imbuídos da causa que é a pessoa de Jesus Cristo, e é dessa maneira que a gente faz discípulos. Aqui você encontra uma harmonia perfeita entre cristologia, que determina a missiologia, que determina a eclesiologia, e agora o ministério de fazer discípulos. Ou seja, o discipulado dentro de uma mentalidade hebraica é um discipulado que vem dentro de um pensamento do reino correto, de um engajamento missional, de uma prática correta, dentro de uma motivação de uma comunidade bíblica correta. Então, quando você tem aqui muito claramente esses aspectos que envolvem aqui a prática correta, o pensamento correto e a motivação correta, você está vivenciando esse discipulado na mentalidade hebraica. Só que o pensamento dualista não permite você fazer isso.
É por isso que no pensamento dualista você vai ter alguns problemas. E tem um elemento aqui que faz com que esse problema seja real, para que esse pensamento dualista aconteça, tá bom? Porque na visão hebraica existe claramente essa ideia do ser humano integral. Consequentemente, nós não vamos tropeçar na doutrina que faz isso acontecer, que é a doutrina da imortalidade condicional da alma. Se você acredita na vida após a morte, você não tem como acreditar na visão integral do ser humano. Você vai ter dificuldade com isso. É a visão bíblica hebraica que dá essa visão integral do ser humano que vai fazer você entender a condição do homem na morte. E ao entender a condição do homem na morte, você vai poder aceitar a doutrina que é central dentro do adventismo. Aliás, a doutrina que todas as outras doutrinas orbitam, que é a doutrina do santuário. E é pela doutrina do santuário que você vai ter um elemento bem claro a respeito do que é ser adventista. A visão grega platônica, por ser dualista, vai entender a imortalidade da alma, enquanto que o adventismo, por causa do santuário, né, vai entender simplesmente que a imortalidade da alma é condicional. Ou seja, um homem quando morre, morre mesmo, e ele só vai ter vida eterna por ocasião da volta de Cristo. Como a doutrina da mortalidade da alma, no caso, né, de que o homem não morre, foi introduzida pelo pensamento grego no seio do cristianismo e ainda mais fortificado dentro do Império Romano quando se juntou com o cristianismo, e daí para mim vem o elemento que faz com que a grande apostasia aconteça, porque a partir dessa doutrina você pode mexer em diversas outras, como adoração de imagens, como de que existe céu, inferno, purgatório, né, de que de fato, todas essas questões é interpretado dentro do contexto católico de que as pessoas vão para esses lugares já agora, tá? De que você tem adoração de imagem, de que você tem veneração de Maria, porque todos estão no céu e é por causa exatamente dessa doutrina. E você não tem como aceitar a doutrina do santuário se você acredita na vida após a morte. Porque se as pessoas já foram para o céu, que sentido faz Jesus estar no santuário? Ele está fazendo o que agora? Tá? Se ela já foi para o inferno, para que juízo? Tá? Então todo o contexto evangélico católico basicamente adotou essa visão grega dualista de mentalidade, vindo, é claro, por causa dessa doutrina da imortalidade da alma. O adventismo não crê assim. E talvez o elemento pela qual faz o adventismo diferente não é nem por uma questão doutrinal, mas é a maneira como o adventismo articula o método de fazer teologia. O método de fazer teologia dentro do contexto adventista é diferente do método evangelical e do método católico. Porque dentro desse pressuposto, o adventismo não adota uma mentalidade grega dualista na interpretação do texto sagrado. Enquanto que o adventismo vai se propor a fazer um resgate de uma mentalidade muito mais hebraica. E dentro da mentalidade hebraica, o adventismo vai entender muito mais claramente o ofício e o papel do santuário. Mas para você entender santuário, você precisa ter uma mentalidade hebraica na articulação do entendimento, é claro, dessa visão da mortalidade da alma, de que o homem realmente morre, ele não tem vida após a morte. Aliás, dentro do adventismo a gente sabe e reconhece muito bem de que a primeira mentira de Satanás foi de que o homem não morreria. Essa doutrina é permeada em todas as outras cosmovisões que não a cosmovisão hebraica. Você vai perceber que a cosmovisão hebraica, por acreditar na criação de Deus, vai colocar o homem no seu devido lugar. Nem no patamar de Deus e nem no patamar da criatura. Ele está no intermediário aqui. Você vai perceber que todas as demais cosmovisões do mundo, né, fora uma cosmovisão bíblica cristã, de fato, com essa mentalidade hebraica, vai acabar colocando o ser humano fora desse eixo natural intermediário. Você vai perceber, o ateísmo e o naturalismo vai colocar o ser humano na condição de Deus, é ele próprio, o eu é quem manda. E todas as religiões, seja de panteísmo, asiáticos, vai colocar, de certa forma, o ser humano, vai rebaixar o ser humano numa condição de criatura. Por isso que se crê em reencarnação, de que você pode virar um bicho num outro momento da história da sua vida. Só que essas realidades não combinam com a visão hebraica, principalmente em relação da doutrina da vida após a morte. Essa relação da doutrina da vida após a morte ela é tão crucial para o adventismo, porque, inclusive, ela, de acordo com o livro Grande Conflito, será a grande doutrina de pedra de toque para unir todas as forças contra o verdadeiro povo que está militando exatamente dentro dessa condição para pregar a verdade presente para o tempo do fim.
E que verdade presente tem em relação aqui para o adventismo? A verdade que está pujante no santuário. Ou seja, o santuário, gente, vai dar a dimensão clara do que é ser adventista. Foi quando o adventismo entendeu mais claramente santuário e entendeu claramente sobre a questão de Apocalipse, capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, que está ali em Apocalipse 14, que o adventismo, de fato, se deu conta de que ele era um movimento que tinha uma identidade própria. Né? Até basicamente o desapontamento de 1844, as grandes questões o que aconteceu aqui? Lembre-se vocês que o movimento adventista nasce dentro desse contexto do santuário. Tá? O que confere? Muita gente fala assim, o que confere identidade para o movimento adventista? O que confere identidade para o movimento adventista é o entendimento claro do santuário, que só pode ser aceito e vivido pelo adventista se ele não romper com a doutrina da imortalidade da alma. Se ele aceitar a doutrina da imortalidade da alma, ele não tem como aceitar santuário. Se ele não aceitar santuário, você não passa de mais um evangélico, porque você vai adotar toda a mentalidade grega na concepção de espiritualidade de vivência da fé. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Das implicações disso para o discipulado? Já vou chegar lá para você entender mais claramente. Se o adventista entende que o santuário faz parte de todo esse processo da salvação, e é exatamente por causa do seu entendimento do que aconteceu em 1844, fruto de uma compreensão mais clara do santuário, é que o adventismo vai entender mais claramente também o evangelho. Porque se Jesus Cristo, dentro do adventismo, tem um papel fundamental na compreensão do santuário, esse Jesus Cristo agora, ele não é somente Salvador e Senhor, ele também é sacerdote. Por isso que, na maioria das igrejas evangélicas, é muito difícil você articular essa ideia de sacerdócio como o adventismo articula. Por quê? Porque para o evangélico, todo o ministério de Cristo, basicamente, ele centra na cruz e na ressurreição ali. Ele não tem... Se você perguntar para o evangélico, o que Jesus está fazendo agora? Ele não tem tanta abertura e abrangência como o adventista tem para falar sobre o assunto. Porque o santuário dá essa abrangência a respeito do ministério da graça do Senhor Jesus Cristo com muito mais expansivo. Muito mais expansivo, porque pega desde o Antigo Testamento até basicamente da criação até a recriação. Dentro do contexto do santuário, que você vai entender desde o Éden até basicamente a nova terra, você vai encontrar um Deus que é um Deus de graça, um Deus do evangelho. Isso é melhor entendido pela perspectiva do santuário. Só que, para você entender santuário, para você aceitar o santuário, você não pode aceitar a doutrina da imortalidade da alma. Essa é a grande questão. E como o adventismo rompeu com esse método teológico de entender mentalidade grega dualista, e voltou-se para uma mentalidade hebraica, o adventismo pode se dar o luxo, sim, de aceitar o santuário e entender muito mais claramente o seu papel. E é por isso que Jesus Cristo não é somente Salvador e Senhor, ele também é sacerdote. E o adventismo tem sim o que dizer para todos o que Jesus está fazendo agora, que é um ministério de graça. É um ministério de graça. Por isso aquela máxima do movimento de Lausanne, né, do Congresso de Lausanne em 74, tem muito a ver com o adventismo. É o evangelho todo para o ser humano, a todos os homens. Agora eu te pergunto, como é que é o evangelho todo? Esse evangelho todo é melhor especificado pela doutrina do santuário, porque Jesus não é somente Salvador e Senhor, ele é também sacerdote, ele ministra para o povo de Deus. Ele é um evangelho todo porque ele é um evangelho completo, ele não é diluído. Ele não é um evangelho dualista. Por que não é dualista? Porque é para o ser humano todo. Não é para alma e corpo, não, é para o ser humano todo, o ser humano integral. E a mentalidade hebraica vai ser muito mais facilmente para a gente entender esse ser humano todo. Ao mesmo tempo é para todos os homens. E de onde veio essa compreensão para todos os homens? De Apocalipse 14. Apocalipse 14 vai abrir de que essa mensagem é para toda nação, tribo, língua e povo. E quando você entende ali em Apocalipse 14 que é chegada a hora do juízo, gente, o que é juízo para o adventista? Juízo para o adventista é graça. Por quê? Porque esse juízo se encontra na mediação do papel, do ofício de Jesus Cristo no santuário celestial. Esse trabalho de Jesus Cristo no santuário celestial é o trabalho de salvação do seu povo. Salvação, sim, que aconteceu na cruz do Calvário. Salvação, sim, que foi, sim, determinante na cruz do Calvário, mas que continua com o seu papel de ministração para todos aqueles que aceitarem a Cristo no santuário celestial. E esse aqui é o papel de juízo. Somente um adventista vai articular essa ideia de juízo investigativo, judicativo e executivo.
Nenhuma outra igreja vai articular isso. Por quê? Porque na raiz está o elemento da vida após a morte. E eu vejo por aí que tem muita gente tentando fazer teologia com mentalidade grega dualista, querendo colocar isso dentro do adventismo. Não tem como. Ou você rompe com essa doutrina ou você não tem adventismo. Quando as pessoas vêm para a igreja adventista e não compreendem o santuário, desculpa eu dizer isso aqui, elas não são adventistas, elas são evangélicas sabatistas. Tá bom? Porque o que faz você ser realmente um adventista é a sua compreensão mais clara a respeito do santuário e de Apocalipse 14, 10, 12 e 14. Isso é que confere identidade para o movimento. É à medida que você vai entendendo o santuário, é que você vai entendendo o evangelho com uma maior abrangência. Porque você vai encontrar o ministério de Cristo não somente quando ele se encarnou na terra e quando ele ressuscitou, mas um ministério que continua também ao lado do Pai. E esse ministério tem um poder fantástico para ajudar a igreja a se compreender como igreja. Por quê? Porque ao entender santuário, os adventistas são os únicos que acreditam que hoje só existe santuário no céu e não na terra. Opa! Se só existe santuário no céu, não existe santuário na terra, isso vai ter implicações a respeito da maneira como a gente entende igreja. Isso quer dizer que os nossos prédios de igreja não são santuários, porque só existe santuário no céu, não existe santuário na terra. Os prédios de igreja não podem ser considerados santuários. Agora eu te pergunto, onde foi que começou essa ideia de ser considerado os nossos prédios de igreja santuário? Certamente não foi no seio judaico, principalmente cristão, onde se adotava principalmente um modelo mais sinagogal casa. Onde a sinagoga era não somente para aspecto religioso, mas também para aspecto social, visto que no judaísmo a mentalidade hebraica é do ser humano como um todo. Não é simplesmente para cantar e ler a Bíblia, mas é também para se relacionar, é também para servir. Por isso que no início do movimento adventista nós não tínhamos santuário, pessoal, prédio, templo de igreja. No início do movimento adventista, os prédios de igreja tinham a mentalidade de centro de influência. E isso não demorou tanto tempo atrás. Se você olhar um tempo atrás, os nossos prédios de igreja, as nossas escolas aconteciam no fundo das igrejas. Ali nós tínhamos as salas das Dorcas. Ou seja, acontecia igreja durante a semana. Final de semana tinha culto, sim, tinha culto. Sábado à tarde tinha JA, sábado à noite tinha hora social. Domingo de manhã tinha Clube dos Bravadores, domingo à noite tinha culto. Ou seja, a igreja estava a serviço da comunidade a semana toda, toda semana. Isso faz muito sentido, porque é exatamente essa maneira de pensar adventista que dá abertura de você ter o prédio de igreja, não somente para culto, mas também para relacionamento e para serviço. E isso por quê? Porque os adventistas não acreditam que existe santuário na terra, somente santuário no céu. Gente, ninguém mais pensa assim, só adventista. E é exatamente porque você tem uma ideia clara do santuário que você pode pensar assim. Quando eu vejo que boa parte dos adventistas ficam ainda com o entendimento de que o prédio da igreja é só para culto, desculpa, você tem uma mentalidade muito mais evangelical do que mentalidade adventista. Porque a mentalidade adventista não crê que existe santuário na terra, santuário só existe no céu. Mas se existe santuário no céu é porque você não se corrompeu com a doutrina da imortalidade da alma. E se você não se corrompeu com a doutrina da imortalidade da alma, você tem uma mentalidade integral do ser humano. O que se compreende que espiritualidade não acontece em momentos, como um pensamento dualista, mas acontece como um modo de vida, gente. Se é modo de vida, a gente não pode compreender discipulado apenas como ensino de uma doutrina. Aí a gente ensina discipulado como se fosse uma classe ou como se fosse um ciclo. A gente vai copiando dos evangélicos de Rick Warren aí, por exemplo, e tantos outros, a gente vai copiando. Aí tem a classe 101, 201, 301 e 401. 101 para interessado, 201 para recém-batizado, 301 para você receber o ministério, para você estar atuante, e 401 para você se tornar líder. Gente, foi daí que a gente moldou até o que a gente chamou depois de ciclo de discipulado. Fase 1 para o interessado, fase 2 para o recém-batizado e fase 3 para o missionário. Bem, da lógica até do movimento adventista, isso já é quebrado logo de início, porque Ellen White diz que todo filho de Deus nasce no reino de Deus como um missionário. Olha, quando é que a gente nasce no reino de Deus? É quando a gente aceita Cristo, não quando a gente é batizado. O batismo já é para o discípulo. O mandamento lá de Mateus 28 diz: ide fazer discípulos batizando-os. Batizando-os quem? Os discípulos. Você não batiza primeiro para depois o indivíduo se tornar discípulo. Você batiza o discípulo que já existe e agora você batiza ele. Então essa ideia de que você tem classe para recém-batizado ou classe para discípulo, você entendeu errado, porque o indivíduo já nasce no reino de Deus como missionário e como um discípulo. E tudo isso por quê? Porque a gente não articula como mentalidade dualista evangelical, que discipulado é simplesmente o que você crê e simplesmente o que você pratica. Não, é também o que está no seu coração, é motivação, é volição. E quando você tem esse
esse entendimento mais abrangente, você tem esse entendimento exatamente porque você não tem essa mentalidade dualista grega. Tá? Isso vai interferir no plano de discipulado. Bem, o que eu vou falar agora para você tem implicações no nível coletivo. No nível individual, é eu realmente me misturar com pessoas, vivenciar aquilo que é o método de Cristo, né? Unicamente o método de Cristo terá verdadeiro êxito ao se misturar para ganhar as pessoas para Deus. O que é? Jesus se misturava com as pessoas, Jesus ministrava as suas necessidades, Jesus criava empatia com essas pessoas, Jesus granjeava confiança, então dizia, segue-me. Esse lado do pessoal. Mas a nível de igreja local, muita gente me pergunta, Alex, como é que eu posso criar essa mentalidade de discipulado que seja uma mentalidade adventista? Veja, a mentalidade adventista articula que discipulado é um modo de vida. Por quê? Porque a gente não tem mentalidade grega dualista. Tá bom? Se é um modo de vida, tá? A grande questão é como que a gente vai agregar novos crentes a esse modo de vida no corpo de Cristo. Em segundo lugar, como é que a gente vai amadurecer esses novos crentes na sua vida como discípulo de Cristo? Aqui a gente está falando de capacitação. E depois, como é que a gente vai enviar esses crentes a exercer o seu propósito na terra como missionário em seu próprio contexto? Nós estamos falando aqui de 3 elementos básicos que não são separados dentro dessa mentalidade dualista, que é como que você assimila, como que você capacita e como que você envia as pessoas. Eu gostaria de gastar um tempo aqui falando de como que a gente agrega os novos crentes na vida do corpo de Cristo. E como isso tem implicações diretas dentro dessa mentalidade adventista, tá bom? Normalmente, quando a gente está falando de assimilação de pessoas, até quando você lê aquele livro do Igreja Simples, do Tom Rainer, ele fala ali de uma igreja, acho que é a North Point, que ele fala de uma igreja que tinha um processo de assimilação de crentes. Eles tinham o que eles chamavam de sala de estar, sala de jantar e a cozinha. É como que se você estivesse levando as pessoas para um nível de intimidade cada vez maior para que elas possam ser assimiladas no corpo de Cristo. Então ele diz o seguinte, que todas as pessoas entram pela sala de estar, depois a gente leva elas para a cozinha e por último a gente leva elas para a sala de jantar. Porque, quero dizer, para a cozinha. Então, sala de estar, sala de jantar e cozinha. Porque na cabeça dele só entra na cozinha de alguém que já é um pouco mais íntimo, né? Por exemplo, lá na minha casa tem 2 portas. Tem a porta da frente e uma porta dos fundos, que é a porta que dá direto para a cozinha. Normalmente, nós lá em casa já entramos direto por essa porta e deixamos a porta da frente trancada. A gente só abre ela quando a gente tem alguém, uma visita, um amigo que não é muito íntimo da família que vai entrar lá, tá? Então, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, que nessa igreja North Point, a sala de estar é o culto, é a adoração. A sala de jantar são os pequenos grupos e a cozinha são os ministérios. Na cabeça deles é o seguinte, quando uma pessoa é assimilada no corpo de Cristo, né, na cabeça deles é o seguinte, primeiro leva para culto, depois a gente leva ela para os pequenos grupos e depois leva ela para participar dos ministérios. A ideia parece ser muito legal e muito bacana, só que nem sempre funciona assim. Eu penso um pouco diferente da descrição que o Tom Rainer faz dessa igreja, acho que é a North Point ali no livro Igreja Simples. Eu acredito que as pessoas podem entrar por diversas portas. Tem pessoas que nunca foram num prédio de igreja em culto, mas já foram num pequeno grupo. E essa porta de entrada, a gente tem que conectar elas com as outras portas. Então, se a pessoa vem no pequeno grupo, como que eu posso transitar ela para os ministérios e como que eu posso transitar ela para a adoração? Tem pessoas que vêm direto, por exemplo, para os ministérios, já participando com a gente nos ministérios. O meu negócio é como que eu transito elas para a vida em comunidade, como que eu transito elas para a vida de adoração. E tem gente que conhece a igreja mesmo, vão lá, participam de culto, e o meu negócio é como que eu transito essas pessoas para a vida em comunidade, como que eu transito essas pessoas para a vida em ministério. A grande questão quando a gente trabalha esse elemento é que em termos práticos, o que você está querendo dizer, Alex? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que uma pessoa que está realmente sendo assimilada na vida da igreja, está participando dos cultos dessa igreja, está celebrando, está participando a cada sábado, a cada culto, da presença, da vivência da comunidade que se reúne, que se congrega. Mas, ao mesmo tempo, está vivenciando um grupo mais íntimo, de relacionamento mais aberto, um relacionamento mais profundo. E aqui nós desenvolvemos isso através de ciclos de pequenos grupos de afinidade e também com comida. Por isso que nas nossas igrejas nós deveríamos ter cozinha em todas as nossas igrejas para a gente promover relacionamentos e conexão ao redor da mesa. Então isso é muito importante para a gente criar senso de comunidade. Ao mesmo tempo, a gente trabalha nos ministérios tudo que envolve serviço e evangelismo, ministérios fora do prédio, a vivência dos ritmos missionários de Jesus, estudos bíblicos. Quando você consegue conectar as pessoas nesses 3 elementos, então a pessoa está realmente sendo assimilada. Isso é tão interessante porque isso tem uma base trinitária, como a gente já falou em outros episódios aqui.
Através da Missio Dei, você vai encontrar o foco, a motivação. Então, assim como Jesus Cristo amou o mundo, a igreja também é chamada a amar o mundo da mesma maneira como ele amou. De se entregar pelo mundo, de vivenciar essa relação pelo mundo. E a missão de Deus, que é uma missão para o mundo, nos coloca no foco correto, na motivação correta, é participar da missão de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a missão de Cristo, que é quando a gente trabalha essa encarnação como um método para expandir o reino de Deus, a gente vai entender como que a gente deve imitar o método dele de se aproximar, de discipular pessoas, porque assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então agora a gente é chamado a viver para servir, para se misturar com as pessoas, por isso que essa vivência da vida em comunidade, que é especificado pelo relacionamento que Cristo tem na sua encarnação com este mundo, é o melhor método, a melhor maneira de imitar e vivenciar o cristianismo autêntico como uma relação de uma comunidade que expande esse reino de Deus. E depois você vai ver essa Missio Spiritus, né, que é a prática da expansão do reino de Deus no mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo confere poder para o testemunho, para a proclamação e para a expansão do movimento, não somente em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas até os confins da terra. Aqui eu estou articulando esse discipulado de maneira trinitária, que mata com o contexto dualista. E no contexto trinitário, você confere para a igreja o foco, a motivação, mas também a prática. E não somente a prática, mas o pensamento correto. Então, quando você tem pensamento correto, prática correta, com motivação correta, articulado dentro dessa mentalidade trinitária, você começa a entender discipulado não de maneira dualista, mas de maneira integral, de maneira como modo de vida. E esse modo de vida, de maneira prática, chega na igreja por essa vivência da adoração, da vida em comunidade e da participação nos ministérios. Quando isso acontece, você tem alguém realmente assimilado. O problema, como eu já disse em vários outros episódios aí, é que a questão de discipulado não é mais um pré-requisito para muitas igrejas para você assimilar pessoas. Você pode assimilar alguém completamente sem nenhum comprometimento no corpo de Cristo, não significa dizer que ela é um discípulo, tá? Porque quando a gente vivencia essa relação do Deus triuno, a gente começa a amar a Deus e amar o próximo. A gente vive para servir e se misturar com as pessoas e a gente testemunha do poder de Deus. Por quê? Porque existe uma relação trinitária, não dualista nessa relação. E isso tem implicações no modo de vida e não simplesmente em ir para o prédio de culto, para o momento espiritual. Não, toda a vida passa como espiritual. Por que toda a vida passa por espiritual? Porque não é somente no momento de culto. O problema é que nós entendemos de que assimilar pessoas é trazer pessoas para o prédio da igreja. Então, veio no culto, tá tudo bem. Não obstante, muitas pessoas não têm vida em comunidade e não estão participando dos ministérios e a gente diz que está tudo bem. A gente acha que apenas o foco interno de vir para o culto é suficiente. E isso é uma corrupção do entendimento trinitário do engajamento no corpo de Cristo. Não somente é um problema nesse entendimento trinitário, mas é também uma deturpação daquilo que é o movimento adventista. Porque no movimento adventista você entende que o evangelho ele é completo, ele é todo. Por quê? Porque você entende da perspectiva do santuário, que começa desde o Éden e vai até a recriação do mundo. Dentro dessa perspectiva do juízo de Deus, onde você entende ali Apocalipse 14, e uma outra hora eu posso explicar melhor sobre isso também, você entende de que esse juízo, gente, a hora do juízo é a hora da salvação. Infelizmente, por nós não entendermos o santuário, porque a gente fica entendendo o santuário simplesmente sobre o funcionamento das peças do santuário. A gente não entende a teologia que está por trás, a gente não entende santuário com seu ímpeto, com a sua implicação para a missão e sua implicação também para a igreja. A implicação para a igreja a respeito do entendimento do santuário é gigantesco. Por exemplo, se a gente for falar sobre essa questão de adoração e culto, o entendimento do santuário vai abrir sim o prédio de igreja para não somente culto, mas para relacionamento e serviço de uma maneira brilhante. Isso significa de que nós não precisaríamos dedicar prédio de igreja, nós deveríamos dedicar à igreja, que são pessoas. Eu não estou falando de que você não tem que celebrar porque você construiu o prédio. Só que isso próprio dentro do movimento adventista é estranho, porque o movimento adventista diz que no final dos tempos nós nem teremos prédios. Isso significa dizer que nós não teremos igreja? Claro que não, você vai dizer, claro que não, Alex. É bem interessante essa realidade, porque o adventismo também crê que no final dos tempos a porta da graça será fechada. A gente nunca deve esquecer que é o fechamento da porta da graça. E você só vai entender essa questão se você entender santuário. Se você não compreende santuário, você nunca vai entender fechamento da porta da graça. É por isso que um evangélico nunca vai entender juízo investigativo, fechamento da porta da graça. Por quê? Porque não entende santuário. E por que não entende santuário? Por causa da doutrina da imortalidade condicional da alma. Ou por causa da imortalidade da alma.
Isso é tão interessante, pessoal, que isso tem implicações na vivência da igreja. Boa parte dos adventistas que eu conheço ainda mantém uma mentalidade dualista grega e fica tentando articular, discipulado aí, mais por Ed Renekiewicz, mais por Paulo Júnior, mais por Caio Fábio ou qualquer outra pessoa que tem essa mentalidade, que não é uma mentalidade, eu diria, dentro desse contexto adventista, e quer lacrar ainda, entendeu? Quer lacrar. Eu basicamente não entendo porque se as pessoas reclamam tanto de que na igreja adventista não se fala sobre graça, por que a gente não articula graça mais sob a perspectiva do santuário? A gente vai entender esse evangelho todo para o ser humano todo. E se nós aliarmos isso com Apocalipse 14, vamos entender que é para todos os seres humanos. Essa é a mensagem do povo remanescente de Deus. A mensagem do juízo, que é uma mensagem sim de graça para aqueles que o aceitam e de condenação para aqueles que não aceitam. Esse é o elemento do juízo. Se nós cremos que Jesus Cristo está no santuário celestial desenvolvendo o seu papel, a gente vai entender de que discipulado não acontece de mentalidade grega, mas de mentalidade hebraica, que envolve o ser humano como um todo. Se é o ser humano como um todo, a nossa experiência de assimilar, de entendimento de igreja muda, porque não é só para vir para culto. Ser de igreja não é só vir no culto, é participar da vida em comunidade, é congraçar juntos ao redor da mesa, é participar de um fórum íntimo menor, de grupos de pessoas onde a gente pode vivenciar uma relação, assim como Jesus viveu com os 3, com os 12. Depois ele foi para as multidões, para os 70, depois ele foi para as multidões dos 5.000. Essa é a relação de Cristo, ele começa com o Pai, 1 a 1 com o Pai, com mais 3, que é o foro mais íntimo, depois com mais 12, depois com 70, e depois, então, que é a igreja já constituída, e depois a multidão, que é o mundo. Essa relação também acontece na vivência da igreja, tá? A sua relação pessoal com Deus, a sua relação menor com um grupo menor de pessoas, num foro mais íntimo dentro de um pequeno grupo, mas também a sua relação como igreja, 70 ou mais pessoas, e depois a sua relação com o mundo, para os ministérios de serviço de evangelismo. Acontece que nesse processo de discipulado a gente aceita que apenas as pessoas venham para culto. E as pessoas vão tirando de lado aquilo que é de foco externo. O que é de foco externo? A vida em comunidade e os ministérios. Bem, se a gente assimila um monte de crente que só vem em culto, que não está participando da vida em comunidade e dos ministérios, eles não estão articulando uma vida real discipulado. Veja, gente, eu estou falando apenas de assimilação. Não estou falando nem de capacitação e de envio. No processo de assimilação, a gente só assimila de fato, está realmente assimilado, quando está vivenciando a realidade não só de culto, mas a realidade de comunidade e também a realidade dos ministérios. Tragicamente, a gente tem aceitado de que veio no culto, já frequenta o culto, já está bom. Quem disse que você está assimilado só porque você frequenta o culto? Você tá vivenciando o elemento de adoração, mas ainda de maneira muito capenga, porque a adoração só faz sentido, pessoal, quando você vivencia relações comunitárias autênticas e em missão. Eu te pergunto, se você não está vivendo em missão e não está vivendo num contexto comunitário, o que você celebra no dia de sábado? Celebra o não envio? A não comunidade? Eu conheço igrejas e mais igrejas aí que a cada sábado poderia se enquadrar naquela mensagem do Antigo Testamento de que Deus está farto dos seus cultos. Por quê? Porque eles brigam a semana toda, eles não estão em missão com Deus, no entanto eles querem chegar no sábado, cantar um hino e ouvir uma palavra e achar que está tudo bem. Não está bem. 3 horas de culto semanal não esgota o compromisso com o discipulado. O compromisso do discipulado envolve um modo de vida que perpassa, que vai além da experiência de um culto. Ela também é a experiência comunitária, com a sua comunidade interna de fé, com a comunidade externa, que chama a gente a ser testemunha através do serviço do evangelismo. Você está entendendo? Nas igrejas que nós temos trabalhado esse assunto, até o processo de assimilação é diferente. Alguém pediu a carta, adventista parasita, pediu a carta para vir para determinada igreja. Pediu a carta? Legal, você está gostando daqui? Muito bacana. Aqui tem almoço sempre, aqui a gente come junto sempre. Nossa, aqui tem um envolvimento, tem um culto bacana, aqui tem vários ministérios, nossa, que joia. Você quer participar aqui? Quero participar aqui. Então é o seguinte, você tem que passar por uma imersão para você entender como é que funciona essa igreja aqui. Nessa igreja aqui, para ser membro, não basta só vir no culto. Tem que participar da vida em comunidade, tem que participar dos ministérios, tem que estar testemunhando de Cristo. Tá? A dinâmica da nossa igreja é que a gente tem culto semanal, a vida em comunidade através de ciclos, que a gente faz 2 ou 3 vezes por ano, e ministérios que acontecem com ações coletivas, mas também com ações individuais através dos ritmos missionais que a gente já falou aqui, que é o acorde. Então, quando você coloca essa pessoa num ritmo, diz assim, você quer participar da igreja? A igreja funciona aqui. Para você ser assimilado em qual pequeno grupo você gostaria de participar? Com qual grupo que você gostaria de criar mais afinidade?
Quais ministérios você gostaria de servir? Quem são as pessoas que você está discipulando para Cristo? E como que você pode participar ativamente do culto? Essa mentalidade de participar ativamente de culto vai mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade adventista muda a compreensão da maneira como a gente é assimilado. A maneira da adoração muda completamente. E muda por quê? Por que muda? Muda simplesmente porque, como a gente não acredita que existe santuário na terra, somente santuário no céu, a experiência de culto não pode ser uma experiência passiva. Então, na experiência do santuário, quando existia na terra, e depois quando Jesus Cristo veio aqui neste mundo, ele modificou reconfigurou a compreensão do santuário, ela era passiva. O sacerdote, você entregava o cordeiro, o sacerdote ia lá e oficial, você pedia perdão e ok. Só que no modelo sinagogal não, modelo ativo, porque tem pregação, tem ensino, tem louvor, tem tabelionato ali, tem um lugar de se hospedar, tem lugar de comida, você tem tudo ali, tá? E quando a casa pega esse modelo sinagogal e traz para o contexto de adoração, ainda tem mais coisa, tem batismo, tem santa ceia, tem muita coisa acontecendo aqui. No modelo do santuário, ele era um modelo muito mais passivo. E quando eu vejo que hoje as igrejas, por não ter essa mentalidade adventista, adotam um modelo muito mais passivo de adoração, eu me pergunto se elas adotaram realmente uma vivência de uma mentalidade adventista ou se é uma mentalidade grega evangelical transplantada para nós. Porque na mentalidade adventista, o culto não acaba simplesmente quando termina o sermão. O culto, ele não acaba ali, ele acontece ainda na vivência dos irmãos, num bom almoço, numa boa refeição, num bom café da manhã, no congraçamento, quando saímos da igreja, continuamos conversando e a gente não tem pressa. No modelo que é o modelo do santuário, com mentalidade de santuário na terra, o que acontece? Por causa que a gente não aceita a doutrina do santuário. Os diáconos são treinados a não te deixar relacionar, né? Você chega no ambiente de culto, você passou a semana toda sem vida em comunidade, sem poder dialogar e conversar. Você chega no culto, você quer dialogar, você quer conversar. O diácono diz, lá pra dentro, que você não pode conversar aqui fora. Lá dentro, você tá doido para conversar. Diz, quietinho, reverência na casa de Deus. E quando termina o culto, ele já tá apagando as luzes, descendo as persianas, porque você tem que ir embora, e você entende, opa, não dá para conversar. E é por isso que nós temos um monte de igreja desunida que não vive em comunidade. Por quê? Porque a adoração é um reflexo da não vida em comunidade e da não ministração, da não participação da missão. Se a gente quer uma igreja que realmente é assimilada, essa igreja precisa ter um entendimento muito claro do foco interno e externo. Ou seja, ela adora em conjunto, mas ela adora porque ela vive em comunidade e porque ela participa desse lado de serviço e evangelismo. Ela ministra. E é isso que dá sentido à adoração. Do contrário, adorar o quê? Se não existe comunidade, não existe missão. Quando a gente entende que as pessoas estão orbitando nesses três lados, você começa a compreender melhor a vivência da igreja. Gente, isso é tão fantástico. Eu não tenho nem tempo aqui para falar sobre como que a gente pode capacitar os crentes e como que a gente pode enviar. Talvez fique aí para o próximo episódio para a gente trabalhar sobre esse assunto. Mas quando a gente assimila as pessoas, né, dentro desse contexto, eu posso criar, por exemplo, de fazer na igreja, para fazer... por exemplo, janelas de transferência de membros, onde a gente faz janelas a cada trimestre, a gente transfere os membros. Para quê? Para ter um trimestre para a gente poder visitar as pessoas, passar essas ideias, ou criar, quem sabe, um pequeno grupo de imersão que acontece só 2 vezes por trimestre, para a gente passar essa visão para a igreja e dizer o seguinte, amigo, para ser assimilado aqui na igreja, para ser membro da igreja, você tem que estar vivendo vida em comunidade, ministério e adoração. Não é uma coisa só. Veja, gente, eu não inventei nada. Eu não inventei material, eu não inventei livrinho, eu não inventei nenhum projeto, nenhum programa para falar de discipulado para vocês. Apenas aquilo que é a fibra adventista que a gente não tem falado. Doutrina do santuário, tendo a sua implicação na vida da igreja e na vida da missão. Isso pode alterar, inclusive, o plano de pregação. Por que a gente agora não entende melhor e a gente faz um plano de pregação voltado para esse entendimento, de como adorar a Deus pelo entendimento mais claro do Evangelho? Onde a gente não é nem legalista nem liberal, onde a gente entende o Evangelho na sua amplitude daquilo que é o santuário, e isso vai fazer muito mais sentido porque a gente vai adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz simplesmente na nossa vida. A gente vai adorar a Deus e vai para esse culto não para se sentir feliz, mas para tornar Deus feliz. Não para receber bênção, mas porque Deus já nos abençoou, Ele já derramou graça sobre graça através de Jesus Cristo na nossa vida. Por que a gente não pega agora esse entendimento e ao lidar com o santuário e explicar santuário, um mês a gente fala sobre santuário, ou um trimestre, ou um bimestre, no outro a gente vai falar um pouco sobre esse engajamento missional. Como que o entendimento de Cristo tem influência agora em participar da missão dele? E a gente fala sobre missão, como ser uma igreja missionária, como participar da missão de Deus, da Missio Christi, da Missio Espírito.
Aí depois a gente pode trabalhar o que é ser igreja, o que é ser uma comunidade bíblica, o que é ser igreja na essência, como é que a gente pode ser uma comunidade pactual. E depois a gente pode falar sobre ministérios, como é que a gente faz discípulos que faz discípulos dentro dessa realidade do evangelho, da missão, da igreja, dentro dessa realidade do santuário. Isso dentro do movimento adventista tem uma conotação fantástica, porque a gente entende Cristo pela compreensão melhor do santuário, que compreende melhor o evangelho, por isso o evangelho todo. A gente vai compreender melhor a missão por esse entendimento da volta de Cristo, que esse é um povo que está se preparando para essa volta, isso nos dá urgência para a missão. Então a gente prega sobre a volta de Jesus Cristo com muito mais intensidade. O entendimento do entendimento da igreja, da eclesiologia, é o entendimento do povo remanescente. Não remanescente para a salvação, mas o remanescente para a missão, que dá o entendimento de comunidade missional. E aí a gente vai poder articular melhor o que é ser igreja. E a gente vai entender melhor também o que é sacerdócio de todos os crentes, se a gente entender que ela é articulada dentro dessa visão. Gente, viu como a mentalidade adventista enxerga a visão de discipulado completamente diferente de um evangelical aí? Eu não estou falando para você que você não pode ler um livro de A, de B ou de C e pegar boas ideias. Eu só estou falando para você, não copie modelos prontos, sendo que lá na cosmovisão, lá no ponto de partida, a coisa não é como deveria ser ou como o movimento adventista articula. Eu estou aí expectante para ver muitas dessas pessoas que falam sobre graça e dizem que a igreja adventista não fala sobre evangelho, sobre graça, articular sobre o santuário. Articula isso com a mentalidade do santuário. Tá? Articula aí missão da perspectiva da volta de Cristo e articula aí igreja sob a perspectiva do remanescente em missão com Deus. Articula discipulado não pela uma mentalidade grega, platônica, que acredita na vida após a morte, mas articula isso por uma mentalidade hebraica, por uma mentalidade que acredita no santuário e, consequentemente, que identifica e traz à tona a identidade adventista. Isso pode não somente alterar o plano de pregação, mas o plano de visitação da igreja. Você já imaginou se a gente visita todas as pessoas para ver se todas estão assimiladas nos 3 pontos, na adoração, na vida em comunidade, nos ministérios? Quem é que só está vindo em culto, mas não está vindo na vida em comunidade? Não está envolvido aqui nos ministérios e na vida em comunidade? Quem é que já está participando dos ministérios, mas não tem vindo em culto, não está nos pequenos grupos, ou está nos pequenos grupos e no culto, mas não está nos ministérios? A gente vai começar a pastorear melhor as pessoas para que elas realmente estejam sendo assimiladas no corpo de Cristo. E por fim, eu diria que isso pode determinar inclusive a maneira como a igreja investe o seu recurso. Quanto do recurso vai para as áreas de fora e quanto vai para as áreas de dentro? Quanto é só para culto e programa dentro do prédio e quanto é para estimular a vida em comunidade? Quanto que é para estimular a questão dos ministérios na vida da igreja? Tudo isso vai ser muito importante para a gente crescer nessa compreensão. Quando nós pensamos ministérios além do que acontece no prédio da igreja, as possibilidades são imensas, pessoal. Isso vai determinar não somente como a gente ministra as outras pessoas, mas como que a gente constrói a vivência da igreja, com um plano de formação, com imersão, com um ciclo de pequenos grupos, com os cultos. Eu tenho certeza que tudo isso vai trazer à tona uma igreja que é fruto da missão. E aí você vai perceber que é a missão que determina como vai ser os cultos, é a missão que determina como vai ser a formação das pessoas e é a missão que vai determinar a comunidade. A gente chama isso de quadrilátero eclesiástico, um outro dia eu explico para você. É essa realidade que faz a gente ter uma compreensão de discipulado de maneira mais coletiva, dentro de uma visão, de uma mentalidade adventista e não evangelical. Bem, eu espero que você seja um adventista, não Nutella, mas um adventista raiz. Um adventista de fato que entenda a sua essência dentro do santuário e Apocalipse 10, 12 e 14 e com isso articule discipulado não como os evangélicos simplesmente fazem, mas articule isso dentro de uma mentalidade hebraica adventista. Bem, esse é o meu sonho para você e eu espero que você cresça nessa compreensão e veja discipulado como modo de vida e não como alguns momentos apenas, não como trabalho missionário, mas como modo de vida missionário. E isso vai fazer com que, de fato, nós tenhamos uma igreja diferente, uma igreja muito mais comprometida, não somente com o discipulado, mas com a comunidade em si, uma igreja que opera toda semana e não apenas alguns dias da semana. Bem, se esse episódio explodiu a sua cabeça e diz assim, nossa, eu quero mais, eu fico aí te devendo aí para a gente trabalhar no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre como capacitar os crentes e como enviar os crentes, beleza? Um grande abraço para você, que Deus abençoe, até a próxima.